Muito obrigado. Eu vou querer passar a próxima hora compartilhando com vocês algumas etapas da minha carreira, no que se diz respeito à interação entre universidade e empresa. Antes de começar, eu queria agradecer a Maria pela introdução, agradecer o Chaves e o Satoru, assim como a Sobrapo, pelo convite. E é sempre um prazer estar aqui de volta em São José dos Campos, onde eu tenho muitos amigos e colegas. E também é um prazer estar podendo falar para vocês, membros da Sobrapo. A minha primeira... essa aqui é minha quarta plenária aqui no SBPO, e a primeira foi em 1994, em Florianópolis, onde eu falei sobre programação matemática computacional, estado da arte. Depois eu dei uma plenária em 2004, que foi em São João del Rei. Eu falei sobre otimização das telecomunicações, isso quando eu trabalhava na AT&T. E depois, em 2015, em Porto de Galinhas, eu tinha acabado de começar a trabalhar na Amazon, e eu falei sobre otimização da logística na Amazon. Então, isso já são quase 30 anos de plenárias, então, mais ou menos de 10 em 10 anos, vocês me convidam para dar uma plenária que eu sempre aceitaria com todo prazer. O meu primeiro SBPO foi o de número 8, que foi em 1980, no Rio de Janeiro, onde eu falei sobre uma implementação de um algoritmo primal dual para problema de atribuição linear. E foi uma pesquisa que eu tinha feito durante meu mestrado na Georgia Tech. E a única coisa que eu me lembro é que eu estava muito nervoso quando eu fiz essa palestra. Bom, então, indústria e academia. Por que um atrai o outro? Então, a indústria atrai o acadêmico por várias razões. Uma das principais razões é que é uma fonte de problemas reais. Muitas vezes, em universidade, a gente cria um problema, inventa um problema, e não sabe se aquele problema realmente é um problema real. E muitas vezes problemas artificiais são diferentes dos problemas reais. O problema real pode ser algumas vezes mais fácil, outras vezes mais difícil do que um problema artificial. Existe também a possibilidade de produzir patentes. Isso é uma coisa que é bastante difícil se conseguir na universidade, mas em algumas empresas é um processo natural de fazer patente. Então, se um acadêmico está colaborando com alguma pessoa na indústria, pode ser que gere uma patente. Também é uma fonte grande de dados reais. Como eu disse, muitas vezes em pesquisa acadêmica, os dados são gerados de forma aleatória, mas você fazendo colaboração com pessoas da indústria, você consegue ter acesso a dados reais. E finalmente tem outros recursos, por exemplo, tem talento humano, tem recurso computacional, bibliotecas, etc. Por outro lado, a universidade atrai o pesquisador industrial. Uma das razões é porque é uma fonte renovável de talento humano. Você está sempre produzindo alunos formados com mestrado, com doutorado, e é uma coisa contínua. Então, a indústria vai estar interessada em fazer contato para poder contratar essas pessoas e colaborar com essas pessoas. E tem outros recursos, por exemplo, algumas universidades têm laboratórios, têm bibliotecas, e talvez a razão principal é que a universidade é uma fonte de novas ideias.
na universidade, na indústria, muitas vezes você está preocupado em reuniões e deadlines, etc. E você não tem muito tempo para pensar em novas ideias. E na universidade vocês têm tempo para fazer isso. Então, pesquisador industrial pode vir para a universidade para ter acesso a essas ideias. Então, eu não vou falar sobre meus anos em Furnas, que eu trabalhei em Furnas por 3 anos, entre o meu mestrado e o meu doutorado, isso no final dos anos 70, começo dos anos 80, e lá eu trabalhei num time de pesquisa operacional de Furnas, que se chamava Assessoria de Métodos e Modelos, e era liderada pelo Rui Campelo, que foi aluno de doutorado do Maculan, na época. Mas eu vou falar do que aconteceu a partir da minha ida para Berkeley, para o meu doutorado. Então, em Berkeley, eu comecei essa colaboração. Eu estava agora na universidade e eu fiz colaborações com a indústria. Então, a primeira colaboração foi relacionada com a minha tese de doutorado, que a minha tese foi planejamento da produção de semicondutores, tá? E meus orientadores me disseram que seria interessante fazer um estágio na indústria, e eu fui, então, passei um verão na Fairchild Semiconductors em Palo Alto, caçando qual era o problema real e dados, basicamente. E a outra colaboração que eu tive durante o doutorado não tem nada a ver com a minha tese de doutorado, mas foi o que me conseguiu um emprego depois na AT&T, foi a minha colaboração com Karmakar. E o Karmakar trabalhava na AT&T Bell Labs. Então, umas palavras agora a respeito da minha tese de doutorado. O processo de fabricação de semicondutores, um semicondutor, ele é basicamente feito numa chapa redonda, onde cada chip é impresso nessa chapa e é uma impressão tridimensional. Então, o chip ele é feito por camadas, e essas camadas vão então definir essa estrutura tridimensional. E a receita para se fazer um chip, basicamente, para cada camada você tem uma série de operações. Aqui são 2 receitas diferentes, mas o que tem de comum é que existe uma máquina que é mais ou menos a máquina mais cara desse processo, e é, portanto, o gargalo da operação. E essa máquina você não quer deixar ela ociosa, porque ela é muito cara e o tempo que você perde por deixá-la ociosa você nunca vai conseguir recuperar depois. Por outro lado, você não quer dar tanto trabalho para ela, para garantir que ela não fique ociosa, de tal forma que crie filas muito grandes. Porque aí a chapa vai ficar exposta aos elementos da fábrica e pode então ser poluído por poeira, coisas assim. Então a gente estava querendo desenvolver uma política de como controlar esse processo, para não deixar isso aqui ficar ocioso, mas também não deixar acumular tanto trabalho. E o controle que a gente inventou foi um controle de injeção de trabalho dentro desse processo. E basicamente a gente usou uma política de controle de estoque. A gente criou então um estoque virtual, e esse estoque virtual é todo o trabalho que está no gargalo, ou que se espera que vai chegar no gargalo num certo tempo, então em meia hora, 15 minutos, uma coisa assim. E a gente então monitora então esse nível de estoque. Quando ele chega
quando esse estoque chega a um certo nível crítico, a gente então encomenda estoque, e aí o estoque fica, encomenda o produto e o estoque fica mais cheio. Aqui a gente simplesmente injeta trabalho, ou seja, uma placa nova dentro da fábrica, e aí isso aí se espera que vai chegar num certo tempo e vai conseguir realizar esse objetivo de não deixar isso ficar ocioso. Então é uma ideia bastante simples e que levou um tempo para a gente chegar nela, e a gente fez quase toda a análise usando simulação. Mas resultou nesse artigo aqui, em um outro também, e esse artigo até hoje já tem 500 citações no Google Scholar. Ele é um artigo que continua recebendo citações, porque essa política que a gente inventou, que a gente chama de starvation avoidance, é uma coisa que está sendo usada na indústria de fabricação de chips. Inclusive tem patentes de implementação dela. A AMD, por exemplo, tem uma patente. Agora, como eu fiz esse estágio, durante o estágio eu mostrei para eles na Fairchild, eu mostrei para eles o meu simulador, eles acharam bem interessante. Quando eu terminei o estágio, eles pediram para eu continuar indo uma vez por semana lá, e meus orientadores concordaram, para desenvolver mais ainda esse simulador. E no final, esse simulador acabou virando um produto de uma empresa, que foi um spin-off da Fairchild, e ele é usado mundo afora, esse simulador, para fazer análise de políticas de fabricação. Então isso foi a minha primeira colaboração, foi nessa área da minha tese. Agora eu também comecei a colaborar com o Karmapa. Então em 1983 o Narendra Karmapa propôs um algoritmo polinomial para programação linear. Na época isso não fez assim tanto sucesso, porque algoritmo polinomial já existia o algoritmo de Katyna, que tinha sido proposto 4 anos antes, só que o algoritmo de Katyna nunca tinha sido implementado. E então em 1984 o Karmapa começou a dar palestras mundo afora, dizendo que o método dele era 100 vezes mais rápido que o simplex. E isso sim chamou a atenção das pessoas, porque o simplex a programação linear é um dos problemas que consome mais recurso computacional no mundo, né? Então nós também ficamos muito interessados, e o nosso professor lá, Ilan Adler, o Ilan foi ex-aluno do George Danzig, que inventou o método simplex. Ele resolveu então organizou uma aula para a gente estudar o artigo do Karmapa. Era o relatório técnico dele, de 83. E é muito difícil, porque é um relatório técnico, a matemática que ele usava era toda de programação não linear, e tinha geometria, outras geometrias, não era geometria euclidiana, e aí, portanto, a gente passou um semestre inteiro estudando esse algoritmo, e durante esse semestre eu implementei o algoritmo que estava no artigo, usando a linguagem APL. Eu não sei se vocês conhecem a linguagem APL, mas era uma linguagem que existia nos anos 70, 80, feita na IBM, que facilitava a programação de algoritmos que envolviam matrizes. E aí, com isso, era bem fácil implementar o algoritmo Karmapa, porque no centro do algoritmo você tem que fazer uma projeção para calcular a direção de busca,
E isso em APL é só uma linha só, então é bem fácil de implementar. Então eu implementei isso e aí no verão, então em junho e julho de 85, o Karmapa veio para Berkeley para passar 6 meses num centro de pesquisas de ciências matemáticas. Estavam tendo um ano especial de otimização combinatória lá. E ele então veio e quando ele chegou, ele deu umas palestras e estava procurando um time para começar a colaborar com ele, um time universitário, porque a AT&T não estava deixando ele dar os detalhes da implementação dele, porque eles estavam criando uma versão do algoritmo comercial, e ele então procurou um time e o Adler falou, eu quero fazer. Então a gente resolveu, então no segundo semestre de 85, o Adler pegou a turma dele de decomposição, sistemas de grande porte, e resolveu dividir as tarefas entre os alunos para implementar o algoritmo Karmapa. Então nós trabalhamos nisso durante o outono do hemisfério norte, e aí no final do semestre nós tínhamos uma implementação que estava quase funcionando. Eu e o Geraldo Veiga, que é um outro brasileiro colega lá, ficamos encarregados de implementar a parte central, que era a fatorização. E aí nós continuamos trabalhando durante as férias de verão, de inverno lá, até abril de 86. Em abril de 86 nós apresentamos o resultado numa conferência em Forms, em Los Angeles, que era a primeira implementação de um algoritmo para programação linear que era mais rápido do que o método simplex. E isso fez um super sucesso, assim, enchia salas e tal. E nós escrevemos então 2 artigos ligados a esse trabalho. Um é esse artigo aqui que descreve o algoritmo, que o algoritmo não é bem o algoritmo que o Karmapa descreveu no artigo dele, mas sim um algoritmo que é uma aproximação dual afim escala. E aqui a gente mostrava o algoritmo e mostrava os resultados computacionais. E esse outro artigo aqui, nós mostramos como se implementava esse algoritmo. E até então, todo mundo que tinha tentado implementar o algoritmo Karmapa tinha tido resultados negativos. Tá? E depois desse artigo aqui, começaram a sair implementações com sucesso. Inclusive, hoje em dia, um dos primeiros artigos que citaram esse aqui foi o pessoal Lustig, Shannon e Marston, que fizeram o OB1, que acabou virando o método de barreiras que você encontra hoje em dia no Gorob e no Simplex. Tá, aí como é que surgiu o GRASP? Então, nessa época, em 1987, quando eu estava me formando, o Karmapa pediu meu currículo e queria saber se eu estava interessado em trabalhar na Bell Labs. Aí eu falei, claro que sim, e aí ele falou, então vou tentar conseguir levar você para lá. Só que a minha esposa, a Lúcia, estava acabando o doutorado dela em Berkeley, também em pesquisa operacional, e a gente tinha acabado de ter uma filha, e aí não dava para eu me mudar para New Jersey e ela ficar na Califórnia. Então eles deixaram eu trabalhar de forma remota na Califórnia, e o que eu fazia, eu ficava 3 semanas na Califórnia e 1 semana no New Jersey. 3 semanas na Califórnia, 1 semana em New Jersey. E fiquei fazendo isso durante 1 ano. E na Califórnia eu colaborava com o Geraldo, com o Ilan Adler. E aí, então eu fui contratado então para trabalhar, em vez de trabalhar na Bell Labs, trabalhar nessa subsidiária que estava criando o algoritmo, versão comercial do algoritmo Karmapa. Aí durante o tempo que eu fiquei trabalhando lá, de vez em quando eu ia a caminho de New Jersey, eu parava no Texas para visitar o Tom Fair, que o Tom e eu tínhamos sido colegas em Berkeley, e ele tinha me convidado, então ele estava tentando me levar para ser professor na Universidade do Texas.
Então eu visitei ele umas 3 vezes, dei várias palestras, fiz entrevistas e depois, uma dessas visitas, nós colaboramos num algoritmo probabilístico para resolver um problema difícil de recobrimento. E esse era um problema que eu já estava trabalhando com Karma K, porque nós estávamos tentando fazer um algoritmo de pontos interiores para a programação inteira. E como teste a gente usou esse problema aqui. E aí esse algoritmo probabilístico acabou sendo o que hoje a gente conhece como Grasp. O nome Grasp a gente só deu um ano depois. E no final eu ganhei uma oferta do Texas e ganhei uma oferta da Bell Labs Research. E aí a escolha foi fácil, eu resolvi ir para Bell Labs. E esse problema de recobrimento é um problema bem simples. Eu quero minimizar a soma de variáveis binárias sujeito a x maior ou igual a 1, onde A é uma matriz de 0, 0, 1. Não é um problema de recobrimento. E um recobrimento é um subconjunto da matriz A, das colunas da matriz A, tal que para todas as linhas da matriz, o elemento IJ dessa submatriz é igual a 1, para pelo menos uma coluna. Claro que você poderia botar todas as colunas, e se a solução fosse viável, você teria uma resposta, mas o que a gente queria era um conjunto S de menor cardinalidade. Então, isso a gente fez em poucas semanas. Então, a primeira ideia foi fazer um algoritmo guloso. Então, o algoritmo guloso acabou sendo o algoritmo do Johnson, e Johnson que seria meu chefe na AT&T, na Bell Labs, em breve. Então você começa com um conjunto vazio, enquanto esse conjunto não é um recobrimento, você escolhe então uma coluna, cuja inclusão na solução vai cobrir o maior número de linhas que ainda não estão cobertas. E aí você adiciona isso, aí você repete até você ter um recobrimento. E se a solução for viável, esse algoritmo para. Então isso é um algoritmo bem simples. Para adicionar aleatoriedade nele, a gente criou então um algoritmo semiguloso. Então semiguloso é bem parecido com guloso. Também a gente começa com um conjunto vazio e a gente faz esse loop enquanto S não é um recobrimento. Em vez de escolher uma coluna que maximiza o recobrimento, você vai escolher um conjunto de colunas onde cada uma, se escolhida, se adicionada em S, cobre um número grande de colunas ainda, de linhas ainda não cobertas. É quase igual ao guloso, mas você escolhe agora um número. E dessas aí você escolhe uma delas aleatoriamente e adiciona ela na sua solução. E finalmente a última observação é que uma solução produzida dessa maneira, com guloso ou semiguloso, nem sempre vai te gerar uma solução que seja ótima de forma local. Então, uma vizinhança bem simples é você pegar uma solução, retirar P elementos e adicionar Q elementos, para ver se isso melhora. E uma das versões mais simples disso é você achar uma coluna para retirar. E se você retirar essa uma coluna e a solução continuar sendo viável, essa coluna então é supérflua e você então diminui o tamanho do seu conjunto S. Então, a busca local, enquanto existirem elementos supérfluos em S, você escolhe um deles e tira ele da de S. Tá, e finalmente, botando tudo junto, a gente botou isso no método multipartido. Então a gente faz um certo número de iterações, vamos dizer 100 iterações, onde a cada iteração eu uso aquele algoritmo semiguloso, e aí eu aplico essa busca local, que eu falei que é tirar elementos supérfluos. E depois eu retorno a melhor solução. Então é um algoritmo super simples, mas assim que começou o Grasp. Então nós escrevemos esse artigo aqui,
que hoje já tem mais de 1.600 citações. E ele foi publicado no War Letters. Bom, então, finalmente em 88, eu fui contratado então na divisão de pesquisa chamada Área 11 da Bell Labs para trabalhar no Centro de Pesquisa em Ciências Matemáticas em Murray Hill, Nova Jersey. E lá o centro era chefiado por Mike Gary e o departamento, chamado Fundamentos Matemáticos da Computação, era chefiado pelo David Johnson. E esses são o Gary e Johnson do livro de NP de complexidade computacional. O departamento, você chegando lá, você ficava meio assustado com as pessoas, porque só no departamento do David tinha o David Johnson, tinha o Tarjan, tinha o Peter Shor, que depois teve fama de computação quântica, né? Ed Kaufman e assim por diante. Mas foi bem interessante. Então essa aqui é uma foto. Em 1996 a gente acabou dividindo esse grupo em duas empresas. E aqui em 95 nós tiramos uma foto, tipo uma foto de despedida. E não sei se vocês conseguem me achar aqui, mas eu estou bem aqui. Ainda não tinha cabelo branco. Isso foi em 95. E aí tem uma opção de pessoas super famosas aqui. Não dá para ver direito a resolução, que não está muito boa. Mas trabalhar na Bell Labs foi um negócio bem mágico, assim. Tem esse livro aqui que descreve a Bell Labs, que é chamada Fábrica de Ideias. E realmente lá era uma fábrica de ideias. Então existia uma cultura de pesquisa, tinha pessoas muito famosas trabalhando lá, todo mundo deixava sua porta aberta, então você podia entrar e conversar sobre qualquer assunto. Nós tínhamos 800 pesquisadores em física e química e outros 800 em matemática e computação. E as inovações que saíram de lá foram coisas como transistor, redes de dados, teoria da informação de Shannon, telefonia celular, células fotovoltaicas, laser, transmissão digital de voz, transmissão de satélite, CCD para as câmeras digitais de hoje em dia, MP3, Unix, Awk, C, C++, TRUF. Eu, inclusive, escrevi minha tese de doutorado usando o TRUF, que foi um precursor do LaTeX. Controle de estatística de qualidade, a linguagem S, que foi a precursora da linguagem R, o AMPL, Deep Neural Networks, Support Vector Machine e assim por diante. Então, trabalhar lá era mais ou menos como trabalhar numa universidade, com algumas vantagens em relação à universidade. Então, a gente tinha total liberdade para fazer pesquisa no que você quisesse. Eu tinha um colega que passou uns 2 anos pesquisando fluxo de animais na África, e que estavam querendo desenhar umas rotas para os animais, umas passagens para os animais. A gente tinha liberdade para publicar o que quisesse, onde quisesse, e para trabalhar de casa. Isso já quando eu comecei a trabalhar lá em 88, a gente já tinha um esquema montado para poder trabalhar de casa. Então eu tinha um terminal, não era um terminal gráfico, mas um terminal que ficava com uma linha direta no computador do laboratório. Então eu tinha um terminal ali que eu podia botar o Pine para ver meu e-mail o tempo todo. Então um negócio que eu lembro que iam uns colegas do Brasil lá e falaram: assim que vai ser no futuro, você vai ter e-mail na hora que você quiser. Agora, a diferença está aí, e a gente então competia com o talento que estava saindo, os doutores estavam saindo de Berkeley, de Stanford, MIT.
Então, muitas vezes, eles tinham ofertas dessas universidades, mas preferiam ir para Bell Labs. A gente não dava aulas, então isso é uma vantagem. Eu não sei se é vantagem, mas pelo menos não consumia tempo. Não tinha muitas reuniões. Na verdade, nós tínhamos uma reunião anual obrigatória, que era para discutir diversidade no trabalho. Em geral, era um almoço que a gente fazia. E a gente tinha um almoço que a gente chamava de Theory Lunch, almoço de teoria, que era o pessoal de teoria da computação que almoçava, mas só que era proibido falar sobre trabalho nesse almoço. Então, era bem interessante. E tinha muito dinheiro. A Bell Labs tinha... A AT&T, até então, ela era mais ou menos um monopólio, né, de telecomunicações, então tinha muito dinheiro para equipamento, para viagens e para financiar visitantes. Então a gente podia contratar estagiários, alunos de doutorado, tive vários alunos lá trabalhando comigo, pós-doc, e um negócio que a gente chamava de consultores acadêmicos. Então, o consultor acadêmico, basicamente, era um professor que a gente tinha dinheiro para pagar a viagem dele ou dela para vir a Maryhill trabalhar com a gente. E eu tive vários desses. Outra coisa interessante lá que, como inventavam muita coisa, a Bell Labs, os pesquisadores da Bell Labs foram premiados com 15 prêmios Nobel, 14 em física e 1 em química, para, por exemplo, transistor, dualidade matéria-onda, Big Bang, CCD, etc. E um dia eu fui convidado para jantar na casa de um amigo meu e ele falou: esse jantar vai ser legal, que vão ter ganhadores do prêmio Nobel no jantar. Eu achei que ele estava brincando, mas cheguei lá, estava o Bob Wilson, que ele ganhou o prêmio Nobel em 78 com Arnold Penzias, por ter descoberto evidências do Big Bang. Mais perto da nossa área, a Bell Labs também teve muitos vencedores do Turing Award, dentre eles o Hamming, Richie Thompson, o Tarjan, o Jan LeCun, o Arro e o Ullman. E o David Johnson foi um excelente mentor e chefe, orientador. E uma das primeiras coisas que ele me disse, quando eu cheguei lá, e era uma coisa que ele fazia, era eu tentar ir ao máximo a conferências, principalmente nos primeiros 10 anos da minha carreira, porque diz que a importância de ir à conferência, que você conhece pessoas, você tem tempo para ficar pensando, e se de repente tem um negócio que você liga com a coisa que você está fazendo e você tem uma ideia nova. E eu então segui o conselho do David e estou fazendo isso até hoje, que eu estou aqui com vocês. E aí eu comecei a colaborar com pessoas de várias universidades, mundo afora. E isso está aumentando a cada dia que se passa. Tá, e quando eu estava lá na década, no final, nos primeiros anos lá, eu colaborei com várias pessoas, alguns brasileiros, o Renato Monteiro, o Geraldo Veiga, o Clóvis Gonzaga. Eu soube ontem que o Renato acabou de ganhar agora o prêmio Katia, que é um prêmio super importante na Informs. E aí, com isso, indo nessas conferências, eu comecei a fazer parcerias com pesquisadores. Então, uma das primeiras foi com Panos Pardalos, que eu conheci em 88, também numa conferência de pontos interiores. E a gente não se conhecia. E depois dessa conferência, começamos a colaborar em atribuição quadrática, em otimização global, em GRASS, BRKGA. E o Panos foi, então, o meu primeiro
consultor acadêmico. Então, eu contratei ele e ele vinha da Flórida 3 vezes por ano e passava 3 ou 4 dias comigo e eu ia visitar ele na Flórida. E aí até hoje nós já escrevemos 67 artigos, coeditamos 5 handbooks e temos 2 patentes. Outra pessoa que eu comecei a colaborar também há bastante tempo, em 94 também começamos a nossa colaboração numa conferência, a conferência Teams no Alasca, em Anchorage. Foi o Celso Ribeiro. Na época ele era da PUC do Rio e com ele nós colaboramos. A primeira coisa foi fazer um graph para planarização de grafos e depois continuamos colaborando com o Patrolink, com o BRKGA, e ele foi meu segundo consultor acadêmico. Com o Celso, como ele morava no Brasil, em vez de vir 3 vezes, ele vinha uma vez e ficava uns 10 dias. Em geral, o pessoal ficava na minha casa, que aí a gente conseguia dedicar o tempo todo ao trabalho. E com o Celso nós temos já 38 artigos, um livro e 2 patentes. E esse ano nós começamos a trabalhar num livro de BRKGA com José Gonçalves. E outra pessoa que eu colaborei muito foi Paula Festa, ainda colabora, que eu conheci também numa conferência em 97, e ela em 98 ela foi trabalhar, foi visitar o Panos por 6 meses, e lá nós começamos a trabalhar, nós 3, em GRASP, Pathrelinking. Ela também me visitou várias vezes na AT&T e passou, inclusive uma vez, ela passou 4 meses. E com ela nós temos 40 artigos. Tá, então nos meus primeiros anos eu estava mais concentrado em pontos interiores, porque foi a razão que eu fui contratado na AT&T, e o Karmakar queria continuar trabalhando em pontos interiores, e eu tinha apoio do David Johnson. O David Johnson falou que eu podia trabalhar o que eu quisesse, mas ao mesmo tempo que estava focando nisso, eu também continuei trabalhando com o Tom em GRASP. Então a gente fez um GRASP para Conjunto Independente Máximo, que saiu no Operations Research, e esse foi o primeiro artigo que recebeu o nome GRASP. E aí em 91 nós resolvemos que o GRASP na verdade era uma meta heurística que podia ser usada para resolver qualquer tipo de problema de otimização combinatória, né? Então nós resolvemos então ir no Informs e fazer um tutorial sobre GRASP. E o tutorial foi um sucesso, assim, as pessoas no final vieram conversar com a gente, fazer perguntas e queriam saber se a gente tinha um artigo, e a gente não tinha. Então nós resolvemos escrever um artigo e submetemos esse artigo tanto para Management Science como Operations Research, mas eles não quiseram publicar, rejeitaram. E com isso a gente perdeu uns 2 anos nessa brincadeira. Mas finalmente conseguimos publicar esse artigo no jogo, e hoje em dia esse artigo tem mais de 4.000 citações. Que é esse artigo aqui com o Tom. E o GRASP ele tomou vida própria. Hoje em dia, se você for no Google Scholar e procurar Greedy Randomized Adaptive Search Procedure, você vai ter mais de 11.000 artigos que usam, citam ou usam o nome de GRASP. E para fazer isso, eu tive que fazer muita evangelização. A evangelização é basicamente escrever muitos artigos e dar muitas palestras. E fica até cansativo. Você acha que está cansando as pessoas, você está sempre falando a mesma coisa. Mas assim que aí ele foi sendo usado mais e mais, aí daqui a pouco ele tomou vida própria e foi embora. E para culminar, o Celso e eu escrevemos um livro. Nós passamos 6 anos escrevendo esse livro. O Celso é bem meticuloso, mas foi um prazer escrever esse livro com ele, que foi publicado então em 2016. E na década de 90,
A AT&T, eu trabalhei na Bell Labs até 96 e depois disso na AT&T Labs. Eu colaborei com um monte de gente, principalmente o Geraldo Veiga, pontos interiores, e o Tom Feio em Grasp. E aí eu em 93 eu fui a outra conferência que foi em Portugal, em Lisboa, e lá eu conheci o Luís Portugal. E o Luís Portugal, ele estava trabalhando no mesmo problema e no mesmo tipo de algoritmo que eu e o Geraldo estamos trabalhando. E ele mostrou, numa conferência ele mostrou, e alguém falou, o Maurício e o Geraldo estão fazendo exatamente isso. E aí a esposa dele me falou depois que para ele foi como se tivesse perdido um filho quando ele soube disso, né? Então a gente resolveu colaborar e nós trabalhamos de 93 até 98, quando ele veio a falecer. E nessa época eu continuei trabalhando com Quadratic Assignment, com Panos. Conheci o Glover, ele me convidou para ser editor associado do Journal of Heuristics, e eu vim para o meu primeiro MIC, organizado pelo Celso em Angra dos Reis. E foi nessa época que começou meu papel de orientador acadêmico. Então, orientava os estagiários, as visitas de curto prazo. Participei de várias defesas, inclusive a defesa da Simone, não sei se ela está aqui, mas e também orientei vários pós-docs, inclusive o Celso, quando ele foi lá. E essa aqui é uma foto minha com o Luís Portugal, em Coimbra, no Departamento de Matemática de Coimbra. E do trabalho com o Luís, escrevemos esses dois artigos. Um que a gente escrevia esse algoritmo para fluxo em rede. E depois aqui, esse algoritmo ele fazia fatorizar, em vez de fatorizar a matriz para achar a direção de busca, ele resolvia um sistema usando o gradiente conjugado, precondicionado. E a gente então inventou um precondicionador especial, e nesse paper aqui a gente estudou esse precondicionador e descobriu por que ele funcionava tão bem. À medida que você vai chegando no ótimo, ele vai resolvendo o sistema mais e mais rápido. E porque o número de condição da matriz tendia a 1 à medida que você ia chegando no ótimo. E nessa época eu comecei a ir aos ELAVs, que é a Escola Latino-Americana de Verão em Pesquisa Operacional. E esse meu primeiro ELAV foi em 95. Não sei se dá para ver as pessoas, mas essa aqui acho que é a Simone. Esse aqui é o Pod. Um monte de gente que a gente conhece. E aí eu tô aqui, e essa aqui é a Renata Yex, que era aluna de doutorado do Celso Ribeiro. E a Renata, então, foi minha primeira aluna de doutorado. Ela fez doutorado de sanduíche comigo. Ela passou um ano lá na AT&T. E a pesquisa dela resultou uma análise experimental do tempo de solução de heurísticas Grasp, onde ela mostrou que o tempo de solução do Grasp tinha uma distribuição exponencial de 2 parâmetros. E também nós produzimos, ou ela produziu, esses TTT plots, que são bastante usados. E aqui são os exemplos de TTT plots com tempo de solução de Grasp para vários problemas diferentes. Isso aqui saiu da tese dela. Então, para esse problema, para esse problema, e você vê que eles todos têm essa mesma distribuição. Tá aí, e nós escrevemos esse artigo, descrevendo esses experimentos, esse resultado, e escrevemos esse artigo aqui, descrevendo os TTT plots. E TTT plots pode ser usado para comparar 2 algoritmos também. Você, por exemplo, você comparar o Grasp com o Grasp Pathway Linking, no mesmo problema, você tem a distribuição do tempo do Grasp, a distribuição do tempo do Grasp com Pathway Linking. E aqui o que isso aqui mostra é que a probabilidade de você achar uma solução
em 200 segundos, com Grass com Petrolink é tipo 98%, enquanto que com Grass é 50%. Então, só um argumento que uma solução, um método é melhor do que o outro. Depois, em 99, eu voltei ao Elab, de novo foi em Mendes, organizado pelo Celso, e lá eu conheci a Luciana Buriol. E Luciana, dentro de 2 anos, já estava lá na AT&T fazendo doutorado de sanduíche dela. Luciana era aluna de doutorado do Paulo França, na Unicamp, e a tese dela foi em roteamento do tráfego na internet. Já foi usando BRKGA. Depois ela foi professora de computação na URGS, em Porto Alegre, durante 15 anos. E desde 2021 ela é uma pesquisadora principal na Amazônia, em Seattle. Com a Luciana, até hoje, nós temos 18 artigos e 4 patentes. Outra pessoa que eu colaborei muito foi José Gonçalves. Eu e José fomos colegas em Berkeley. Em Berkeley. E durante esse período aqui, de 83 a 87, mas até 2002 nós não tínhamos colaborado em nada. Em 2002 eu fui dar uma plenária na conferência da APDIL, que é a conferência tipo a Sobrar SBPO de Portugal, e lá nós nos encontramos e resolvemos então começar uma colaboração de BRKGA. Na época o nome não existia ainda, mas nós publicamos 9 artigos até 2011, quando criamos o nome, todos de BRKGAs, e depois nós escrevemos mais um total de 27 artigos. E assim como a Luciana, em 2017 eu recrutei o José para vir trabalhar na Amazônia, e ele também veio como pesquisador principal, e ele ficou lá até 2022. Eu e o José nos aposentamos exatamente no mesmo dia, 23 de dezembro de 22. Com o José nós estamos escrevendo um livro com o Celso. Esse é o paper principal que saiu da nossa colaboração, e também o BRKGA está sendo usado bastante. Já tem 2.430 resultados no Google Scholar. E finalmente eu fui no meu último Elab até hoje, onde eu conheci mais 2 alunos de doutorado. Esse Elab foi organizado pela Luciana, no Rio Grande do Sul. E um dos alunos foi o Carlos Eduardo de Andrade, que era aluno do Flávio na Unicamp, na computação. E a tese do Carlos foi algoritmos evolutivos para problemas em telecomunicações. E o Carlos agora é um expert em BRKGA. E hoje em dia ele pegou a minha posição na AT&T. Ele é um cientista principal na AT&T Labs. Só que ele trabalha de forma remota. Ele trabalha da Flórida. A esposa dele é professora na Universidade da Flórida. E com ele nós estamos até agora 7 artigos, mas estamos fazendo mais alguns em colaboração com outros colegas. E o outro aluno foi Fernando Stefanel, que passou 6 meses comigo. O Fernando era aluno da Luciana, então, portanto, ele é meu neto acadêmico. E hoje em dia ele trabalha numa startup no Rio Grande do Sul, e nós temos 3 artigos. Então, dessas conferências a gente faz muitos contatos e começa colaborações. Então é bastante importante fazer isso. Vou falar algumas palavras do meu gerente, o David Johnson. Aqui nós trabalhamos num artigo. Ele foi meu gerente durante 25 anos. Primeiro na Bell Labs e depois na AT&T Labs. E nós, nos últimos anos dele lá na AT&T, a gente trabalhou numa pesquisa que começamos em 2008 e o artigo finalmente foi publicado em 2020.
E esse artigo, durante a pesquisa desse artigo, ele descobriu que estava com câncer e logo antes dele ir para a cirurgia, ele me mandou um e-mail me dando acesso a todos os arquivos que ele estava usando para escrever o paper, os dados, os programas, os latex, etc. E ele diz que provavelmente não ia acontecer nada, mas só pelo simples nome ele queria me dar acesso. E aí o que aconteceu é que fez a cirurgia, teve umas complicações e dentro de um ano ele veio a falecer. E aí eu tomei as rédeas do artigo em 2016, quando ele faleceu. E finalmente em 2020 o artigo foi publicado e nós botamos ele como primeiro autor e dedicamos o artigo ao David Johnson, a memória dele. Agora, se a AT&T era tão boa, por que eu ia sair da AT&T, né? Essa é uma pergunta que talvez vocês tenham. Então, vou contar só um pouco da história. Até 1984 existia a Bell Labs, era o centro de pesquisas da empresa de monopólio AT&T. E o governo forçou a AT&T se quebrar em partes, por causa de monopólio, né? Em 84. E a AT&T então virou AT&T que era uma empresa de telefonia de longa distância, e virou as Baby Bells, que eram 7 companhias pequenas, não tão pequenas, mas cada uma era responsável por uma região dos Estados Unidos, tinha um monopólio para telefonia local. E aí o laboratório foi quebrado, então a parte com a AT&T chamou AT&T Bell Labs e a parte das Baby Bells Bellcore. Depois, no ano 2001, a bolha da internet estourou e isso afetou a indústria de telecomunicações, e a AT&T em 2006 resolveu se dividir de novo. Ela criou uma empresa de equipamento e de sistemas chamada Lucent e uma empresa de serviços chamada AT&T. E o laboratório também se quebrou em dois. Então, uma parte foi para Bell Labs, continua chamando Bell Labs, foi para Lucent, e a AT&T ficou com o nome, o laboratório ficou com o nome AT&T Labs. Então, o que causou a minha saída, primeiro foi o fato de, em 2001, a bolha estourar e isso afetar toda a indústria de telecomunicações. Em 2002, já por causa desse estouro, a AT&T resolveu demitir 60% dos pesquisadores. Dos pesquisadores da AT&T Labs. Nós éramos 600, demitiram 400 em um dia. A Luciana estava lá, ela presenciou tudo. E com isso, muita gente que achava que tinha um emprego estável, tipo tenure, que você tem na universidade, descobriu que não tinha. E aí resolvendo, começou a debandada das pessoas. Então, nesse período de 2002 a 2006, muita gente saiu de forma voluntária do laboratório. E mesmo a AT&T, ela diminuiu, ela foi de 175 mil funcionários para apenas 40 mil. Então ela estava se preparando para ser vendida. E de fato, em 2006, uma das Baby Bells comprou a AT&T e mudou o nome dela de SBC para AT&T. E essas Baby Bells, elas não eram muito a favor de pesquisa, elas eram mais conservadoras. E então isso afetou o laboratório. Então, entre 2006 e 2013, a gente teve várias rodadas de demissões. E demitiram gente que era da Academia Americana de Ciências, da Academia de Engenharia, gente bem famosa. E em 2013, o departamento onde eu trabalhava, do David Johnson, foi fechado e as pessoas mandadas para outros departamentos.
E uns 4 meses depois, o David Johnson foi mandado embora. Isso depois de 40 anos de trabalho lá. E ele gostava tanto do trabalho lá que até nas férias ele ia almoçar lá com a gente, no Very Lunch. E aí ele ficou muito triste e tal, e saiu. E aí em 2014 só restava 2 pessoas lá, eu e o David Applegate, do departamento do David Johnson. Então em 2014 eu me mudei para a Amazônia, em Seattle, e o Applegate em 2016 foi para a Google. Entrevistou na Amazônia, mas depois ele usou a entrevista para ter uma oferta melhor na Google e resolveu ficar na Google. E na Amazônia eu fui contratado para trabalhar no grupo de PO dele, que chamava Modelagem e Otimização. É um grupo chefiado em Seattle, um grupo chefiado pelo Russell Al Gore, que é o cientista-chefe da Amazônia. Junto comigo, o MOP, que era esse time aqui, ele contratou também o Renato Werneck, que é um brasileiro, e o Andrew Goldberg. Ambos trabalhavam na Microsoft Research Silicon Valley, que tinham fechado também e tinham demitido o quadro inteiro de funcionários. E aí eles vieram trabalhar souberam que eu ia começar na Amazônia, e eu convenci eles de vir trabalhar com a gente. E aí em 2015 eu virei professor afiliado de Engenharia Industrial e Sistemas na Universidade de Washington para poder co-orientar uma aluna brasileira que tinha chegado lá, que era a Larissa Petroiano. Aí a Larissa ficou trabalhando nessa tese dela até maio de 2020. E durante esse período ela fez 2 estágios na Amazon comigo, e depois que se formou ela foi contratada para trabalhar no nosso time. Na Amazon, basicamente, eu trabalhei nesse tipo de problema, que é configurar uma rede dessas e depois operar essa rede, que é para movimentar caixas saindo de armazéns e terminando nas residências das pessoas, ou dos escritórios. E esse movimento é por caminhões, por aviões, por vans, etc. E uma das coisas que a gente tinha que fazer é configurar essa topologia. E aí eu trabalhei basicamente em 2 áreas. Uma área é o middle mile, que vai desde dos armazéns até as estações de entrega. E também o last mile, que vai das estações de entrega até o cliente final. Aí eu vou dar um exemplo do que a gente fez no last mile, que a Amazon tem que todo dia, no mundo todo, distribuir os produtos que são comprados pelos clientes. Em geral, você tem uma cidade, você divide a cidade em zonas, onde cada zona corresponde a uma área que tem uma demanda de 5, em média, 5 encomendas por dia. Então, essas zonas são pequenas, elas são pequenas no centro, onde tem mais encomendas, e são maiores no subúrbio, onde tem menos encomendas. E para criar as rotas, o que a gente faz? A gente cria um caminho hamiltoniano pelas centróides dessas zonas, e depois corta esse caminho em certos pontos, onde esse corte então vai determinar uma sequência de zonas. Então essa primeira sequência de zonas vai ser atribuída a um motorista. A segunda sequência vai ser atribuída a um outro motorista, e assim por diante. Depois você tem que fazer um ajuste para poder balancear a carga, mas você pode pensar assim de forma de alto nível, só que você está cortando esse caminho hamiltoniano. E aí o que vai acontecer? O motorista vai começar na zona 1, depois ele vai passar para a zona 2. E em cada zona ele vai ter que visitar os pontos onde mora o cliente que ele está entregando. Mas como são poucos pontos em cada zona, em uma zona você vai ter que entrar por um ponto e sair por um outro ponto, né?
E para cada par de entrada e saída, você pode calcular a solução ótima de como visitar as casas todas, entrando nesse ponto e saindo naquele. E depois você pode usar uma programação dinâmica para ligar uma zona na próxima. Então, a saída de uma normalmente tem que estar perto da saída da outra. Então você faz isso e com isso você então gera toda a rota. E tem várias vantagens. Eu tenho umas palestras que eu dou que eu explico isso em mais detalhe, mas isso faz com que o processamento da entrega seja muito mais eficiente. Então isso foi com o Renato Werneck que a gente fez isso. Isso aqui, depois eu trabalhei uns anos no Middle Mile. Em Middle Mile o objetivo é fazer esses caminhões irem de pontos de origem e destino, com a opção de mandar essas cargas para terceiros e com vários objetivos. Um objetivo pode ser minimizar a distância viajada com um caminhão desses vazio, por exemplo. Outro pode ser minimizar a economia, ou maximizar a economia quando comparado com mandar tudo para terceiros. E tem um monte de restrições, janela de tempo, restrições do motorista, balancear trabalho entre os motoristas. Então, a Larissa fez uma tese dela, baseada na experiência dela na Amazônia, de título Métodos Exatos de Heurísticos para Problemas de Middle e Last Mile. Então, ela foi, como eu disse, ela foi contratada na Amazônia, mas ela foi impactada pelas demissões no começo desse ano e ela teve que mudar de emprego e hoje ela trabalha numa outra companhia de e-commerce que vende, tipo uma drugstore que vende produtos de farmácia, né? Que é o Walgreens Boots Alliance, fazendo basicamente o que ela fazia na Amazônia. E interessante que a tese dela, ela fez uma das pesquisas foi distribuição de vacinas na África, e ela concorreu ao prêmio OR for Development na iForce 2021 e ela foi finalista. Aqui tem várias pessoas aqui que são de Moçambique, coautores. Tá, então, só para terminar, vou só dizer umas palavras sobre pesquisa na Amazônia. Na AT&T, a pesquisa já tem uma tradição de 100 anos. A própria Bell Labs foi fundada em 1925. Enquanto que a Amazon, a companhia só foi fundada em 94 e só em 2001 que ela contratou o primeiro cientista. Foi o Russell Algor, o cara que me contratou lá na companhia. E quando eu fui contratado, a Amazon tinha 154 mil funcionários e tinha menos de 200 cientistas. E 8 anos depois, quando eu fui embora, a Amazon tinha 1.600.000 funcionários. Então multiplicou por 10. Né? E o número de cientistas multiplicou por ainda mais. Tinha 9 mil cientistas trabalhando lá. E esses cientistas trabalham em as mais diversas áreas. Desde marketing computacional, cloud, computação quântica e assim por diante. E a Amazon então criou um grupo chamado Amazon Science, tem um website, vocês podem ir lá visitar e ver o que é feito lá. E a relação da Amazon com a universidade envolve oferecer estágios, recrutar, tem vários prêmios e programas para professores e estudantes. Tem agora um programa novo de pós-doc. E um dos programas mais interessantes é esse Amazon Scholar, que é basicamente uma oportunidade para pesquisadores acadêmicos visitarem a Amazônia por um período curto de tempo. Então, esse período pode variar de 3 meses a 2 anos. E durante esse período, o pesquisador então trabalha num projeto aplicado, e pode ser
em várias áreas, né? Incluindo otimização, game theory, etc. E isso aí tem, em parte, tem como objetivo você recrutar a pessoa. A pessoa não está interessada em sair da universidade, meio arriscado, então vê lá, experimenta e depois você tenta contratar a pessoa depois que ela já está lá. Isso que a gente fez com a Luciana. Quando eu contratei ela, eu contratei ela como uma Amazon Scholar, mas sem ter a ideia de depois ela vir trabalhar permanentemente lá. Mas depois que ela voltou para o Brasil, passou mais uns meses, ela me contactou em meados do ano 2000 e falou que ela estava querendo explorar as possibilidades de ser contratada permanentemente. A gente arrumou umas entrevistas e tal, e aí no meio de 2021 ela foi contratada. E aí a Amazon, então como da mesma forma que ela foi contratada, nós tivemos que entrevistar muita gente lá, né? Eu, durante os 8 anos lá, entrevistei mais de 200 pessoas para posições de pesquisa. E o processo de entrevista é bem elaborado. Você tem que primeiro procurar a pessoa, depois você faz a entrevista por telefone, e aí se passar, o candidato então visita Seattle, a outra cidade, e faz uma entrevista em pessoa, onde o candidato, a candidata dá uma palestra de 1 hora, depois tem uma série de entrevistas. É bem cansativo, e nessas entrevistas, depois das entrevistas, você tem uma reunião onde os entrevistadores e uma pessoa chamada um bar raiser, que é o que determina se essa pessoa está levantando a média dos funcionários da Amazon, que você só pode ser contratado lá se você consegue, se você for melhor do que a metade das pessoas que estão trabalhando nessa mesma função, né? E aí todo mundo vota e aí decidem se vão contratar a pessoa. Então muitas vezes esse processo em si leva bastante tempo. E a entrevista envolve não só a parte técnica. Em geral a gente fazia uma entrevista que era que eles chamam de science depth, que é profundidade de conhecimento, de amplitude, de aplicação, de programação. E depois a Amazon tem esses princípios de liderança que eles levam muito a sério lá, principalmente no processo de contratação. Então, hoje em dia são 16, aqui quando eu estava lá eram 14, e aí eles dividem esses princípios para cada um dos entrevistadores, e o entrevistador tem que ver se o candidato conseguiu demonstrar esses princípios de liderança. Os que eu mais gosto são inventar e simplificar, aprender e ser curioso, insistir nos padrões mais altos e pensar grande. Mas muitas vezes a gente tem que entrevistar a pessoa em todos esses princípios. E aí, se a pessoa conseguir demonstrar então, o que eu falava, quem ia entrevistar lá falava, você faz uma lista de onde você pode demonstrar para cada um, porque na hora você não vai saber. Então você já faz uma lista, quando você chegar lá você tem como demonstrar. E aí é isso. Então eu agora, a partir do ano passado, eu decidi sair da Amazon, e eu continuo como professor afiliado da Universidade de Washington, e agora eu sou professor visitante. Como Maria falou, eu estive aqui no ITA no começo do ano, dei um curso, e esse ano já visitei a Universidade Rei Juan Carlos em Madrid, a Universidade de Valência, e visitei a PUC já 2 vezes, vou visitar semana que vem também. E já fui a vários congressos, a oficina de cortes, empacotamento aqui em São Carlos, um workshop do IMAX, de roteamento de veículos. Eu tive no iForce, tive no Operational Research na Inglaterra, e agora estou aqui no SPPO.
E o que eu tenho feito, eu continuo fazendo pesquisa, escrevendo artigos, dando palestras, colaborando com amigos. Estou editando a segunda edição do Handbook de Heurística e estou escrevendo o livro de BRKGA. Então estou bastante atarefado. Não é aquela aposentadoria que você fica só... Muito obrigado. Até aqui meu website.